Amados e queridos irmãos, que alegria estarmos juntos nesta manhã, que a bondade excelsa de Jesus esteja presente no coração de todos nós. E hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho Amar ao Próximo como a si mesmo, capítulo 11. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometais contra vós, contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes ele não conhece Deus como conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Não julgueis. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que ferirdes para mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e o que o mundo nem sequer como faltas leves considera. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola, que dais nem mesmo nas palavras das consolações que lhe diteis. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência, de que useis sempre e em todas as coisas para com vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão às leis do Cristo, lei que será freio de esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os outros infelizes, porquanto que a Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Amado Mestre, querido irmão, nesta manhã feliz, comungando com os ideais nobres que o Senhor tem nos ensinado, rogamos em favor de todos os nossos irmãos que compartilham conosco do Evangelho, que sejamos amparados, envoltos nas suas vibrações, compreendendo a necessidade de amar e o progresso que todos nós estamos submetidos. Que a sua infinita bondade nos assista, hoje, agora e sempre. Que o Senhor esteja conosco, que assim seja. Eu pergunto a vocês, né?
que será que Kardec pôs nesse capítulo, Amar o Próximo como a Si Mesmo? Esse item, caridade para com os criminosos. Quem são os criminosos? Talvez nós vamos achar que é aqueles que estão nas grades, nas cadeias, nas penitenciárias, ou nas ruas. E nós estamos vivendo um mundo que é difícil reconhecer quem é e quem não é criminoso. Porque aqui ele não está falando do crime, desse crime organizado, a não ser quando eu olho para um crime organizado, para estas pessoas, esses grupos, que trazem uma mente doente, se organizam para adquirir bens, para receberem dinheiro, se tornarem ricos, poderosos, fama. O Evangelho nos mostra que todos nós somos criminosos. Ainda somos diante das leis de Deus. E é por isso que a verdadeira caridade é o ensinamento maior que Jesus exemplificou a pedido de Deus. Nós todos somos filhos de Deus, estamos reencarnados na Terra, criando um mecanismo de progresso para cada um de nós. Essas facções que hoje nós estamos vendo são justamente espíritos que se aproximam pelas leis da afinidade, pelos interesses, olhando para si como forte, como poderoso. Estes espíritos merecem a nossa compaixão, mesmo sendo tão inteligentes. A inteligência do homem não condiz com o que o Evangelho está nos dizendo. Por isso nós temos que ser benevolentes, amorosos, indulgentes. Porque hoje, diante de nós, da Terra, eles se apresentam nesta condição de serem, para eles e não para nós, pessoas fortes, que são capazes de destruir, de matar, achando que podem tudo e que diante de Deus isso nem é visto, porque ignoram quem são. Possamos ver, então, que ali tem um espírito extremamente inteligente, mas distante da lei de Deus, distantes do amor, da caridade. São egoístas, capazes de manipular situações que visam apenas o seu interesse material. Mesmo assim, Jesus nos ensinou que nós deveríamos amar o nosso próximo. E ele é o nosso próximo. Nós temos ouvido tantos discursos, tantas palavras que demonstram a vaidade, a superioridade, a força que não existe, que a força maior é a força de Deus. Por isso que o Evangelho nos convida, a pedido de Jesus, não julgueis. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos.
eu não sei quem sou. Hoje eu posso estar nessa postura, estou lutando para aprender, mas eu não posso julgar porque eu desconheço as minhas ações pretéritas. O juízo que nós fazemos é muito severo do outro. E muitas vezes não somos severos conosco. Nós precisamos ter indulgência. A indulgência pede severidade. Então, a verdadeira caridade, ela não consiste apenas na esmola. Porque o inteligente, o assassino, aquele que rouba clandestinamente ou na frente da gente, ele oferece esmola, ele dá o pão. Nós estamos falando, não é isso que Deus exige de nós. Nós somos criminosos quando nós maltratamos a pessoa, ferimos, adoecemos o outro. E nós precisamos entender que a caridade sublime que Jesus veio nos ensinar nos pede sempre a benevolência, porque eu não sou melhor que o outro. E é pelo exemplo, pela palavra, que nós vamos envolvendo essas questões. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo e encorajamento de amor conduzirão ao Senhor Supremo. E nós estamos vendo, meus amigos, que essas facções, essas pessoas que estão bem vestidas, de colarinhos brancos, assim são chamados, nós depositamos até a nossa confiança. Mas nós não vimos, ou nós não olhamos, ou nós não enxergamos se eles têm um ato nobre. Porque eu posso estar numa posição mais importante na Terra, enquanto homens, usar do supremo poder do homem, enquanto na Terra, e pensar no próximo, e ter amor ao próximo, e ser simples, e fazer o bem, para que possa contribuir para o bem-estar de uma nação. Nós estamos vivendo um momento de transição. E esse momento de transição tem trazido muitas reflexões. E o Evangelho nos disse que estão próximos os tempos de que reinará grande fraternidade entre os homens. E nós temos que acreditar, porque esses ensinamentos partiram da lei do Cristo, que é a lei da esperança, a lei do amor, a lei da fraternidade. E ele nos ensinou: amai-vos como filhos do mesmo Pai. Então, se nós somos convidados a amar os filhos do mesmo Pai, seja aquele que for doente ou não, aquele que está na grade ou não, em qualquer lugar, eu posso levar a minha palavra de esperança. E muitas pessoas inteligentes arrebanham os mais simples, põem sob o seu jugo, e aqueles espíritos com medo vivem aquele jugo. Mas eles não são criminosos. E nós estamos entendendo que em breve nós todos estaremos submetidos ao jugo do amor de Deus. Todos nós já estamos passando por estes ensinamentos que devemos limpar, lavar, purificar.
os nossos corações para que possamos compreender o valor deste amor. Então, nós precisamos estender as mãos e nós não podemos julgar falando que o outro é criminoso, que é um miserável. E hoje nós estamos vendo isso dentro dos lares, das agressões, dos abusos sexuais. E mesmo assim devemos orar por estes irmãos. Mas orar pelo amor, para que Deus perdoe esses irmãos, não quer dizer que eu tenho que ficar junto, mas que eu tenho que ter dignidade de me preservar. E Jesus nos disse que nós deveríamos amar os criminosos, e nós precisamos entender que todos nós estamos sendo convidados a criar um capacete da esperança, que é a defesa que nós temos que usar na cabeça para que as nossas manifestações mentais, nossos pensamentos, estejam protegidas pelas boas ideias. E todos nós, neste momento, queridos amigos, somos candidatos a sermos os discípulos de Jesus para combater efetivamente o mal que existe dentro de nós. Precisamos, de alguma forma, recorrer ao capacete da esperança, para que a esperança auxilie-nos a nos tornar um ser melhor. E encerrando esse capítulo da nossa Isabel de França, ela vai nos mostrar que nós precisamos observar o modelo de Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, bem digno de piedade. Estender-lhe a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo? Claro que podemos. Se nós tivermos o Evangelho como um capacete, e no capacete está a nossa proteção contra as influências do mal, contra os pensamentos, e no coração a alegria de servir. E ela coloca para nós: pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Esse é o que no papel que nós devemos fazer com aqueles irmãos que nós achamos que são os maiores criminosos. Que Jesus nos fortaleça e que a bondade excelsa de nosso Mestre nos envolva nesta manhã. Possamos receber a água fluidificada e o passe para amenizar as minhas inquietudes e acalmar toda a ansiedade que vive em mim. Senhor, compadeça de todos nós. Levai essa mesma vibração aos doentes, aos familiares, para que o passe seja o alívio da compreensão das bênçãos que pairam sobre todos nós nessas manhãs fraternas. Que Deus, na sua infinita bondade, olhe pelo planeta, reerga os caídos, vibremos por aqueles, Senhor, que acham que são os poderosos do mundo. Pois só o Senhor tem o poder
e a glória para sempre. Muito obrigada, Jesus. Que os irmãos recebam o carinho do Grupo Espírita Esperança e Caridade. E que a paz esteja no coração de todos. Que assim seja. Obrigada, Jesus.